Muito obrigado. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Amém? Dia chuvoso, né? É bom para estar em casa, mas que bom que você veio aqui, que você está aqui conosco. E eu quero te animar a participar da escola bíblica dominical, nossa EBD. Como é importante isso. Tem temas tão interessantes, tão importantes como o pastor Marcelo acabou de falar para vocês. Mas se envolva, participe da nossa escola bíblica. Vai lá no final, procure o pastor Marcelo. O Gilberto também está ali. Ele vai estar lá também ajudando vocês, orientando no que for necessário. Se envolva. E principalmente você que veio de outra igreja, que tem ministério, veio com ministério e quer nos conhecer melhor. Então tem que vir conversar comigo, tá bom? É uma classe comigo e é uma classe mais chata que tem, não é? Quem já participou sabe. Começa mais cedo e termina mais tarde. Olha só que coisa, né? Então, mas é importante para você estar conosco e eu te espero nesse tempo para você poder conhecer melhor os princípios da palavra de Deus e também a igreja a qual você está agora. Amém, gente? Amém? Nós estamos com muita gente nos assistindo pela internet e eu quero mandar uma salvação, não. Uma salvação já são salvos, né? Uma saudação especial lá para Santa Catarina. Podilha e a Márcia estão nos assistindo. Eu quero mandar uma salvação. Uma saudação especial para eles e para tantos irmãos aqui que mandam mensagem para nós. Estou assistindo, o som está alto, o som está baixo, o som está isso, o som está aquilo. Manda mesmo, tá bom? É importante para nós isso. E que você, quando não puder vir, assista a gente, tá bom? Não fique em casa assistindo o Faustão, não. Assista a gente, que a gente é mais legal, a gente é mais bonito, né? E você vai ser muito mais abençoado do que ficar assistindo essas tranqueiras que tem na televisão. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Quero te convidar a estudar comigo essa noite. Nós estamos nos preparando, o tema desse mês é Preparando a Igreja para a Volta de Cristo. E eu quero nessa noite transmitir-lhes alguns princípios da volta de Cristo. Quero lhes falar, e se você tiver a fim de anotar, prepara aí teu celular, um papel, uma caneta, porque eu vou trazer alguns princípios, 9 ou 10 princípios sobre a volta de Cristo. São sinais inconfundíveis sobre a volta de Cristo. Quais são os sinais? Nós estamos vivendo sinais e há sinais evidentes acontecendo sobre a volta de Cristo e você precisa saber quais são esses sinais. E eu quero te motivar, primeiro, a se desligar de qualquer rede social agora, nesse momento. Que você se conecte só com Deus e com a palavra de Deus nesse momento. Amém? Use seu celular, seu tablet, somente para acompanhar os textos bíblicos. Amém, gente? Que legal. E segundo, você mantenha-se atento aqui a este tempo de ministração, porque será muito especial para a tua vida e você sairá daqui e terá base, terá ferramentas, terá condições para conversar com qualquer pessoa de outras religiões ou qualquer pessoa sobre a volta de Cristo. E isso é uma estratégia fantástica para você evangelizar alguém, para você falar de Deus, falar da importância dessa pessoa pôr em ordem a sua vida. Amém, gente? Bom, muito bem. 9 sinais inconfundíveis sobre a volta de Cristo. No século XX, talvez mais do que qualquer, ou do que todos os outros séculos, 19, 18 e até o 21, o mundo experimentou mudanças em todas as áreas. Muitos dos acontecimentos que houveram nesse século foram de enorme significado para a igreja também. Se você gosta de estudar os avivamentos, você vai ver que os avivamentos da igreja primitiva não, as igrejas, o avivamento das igrejas começaram a partir do século 18, 19 e 20.
e repercutem até os dias de hoje. Bom, olhar a história recente e ver esse desenrolar do plano divino através da evidências que tem dado a abertura para que nós pudéssemos olhar para essa janela e visualizar mesmo os sinais de Cristo. E nessa visualização, atentarmos para esses sinais que são eminentes à volta de Cristo. E lá no século XX, como eu comecei a falar, houve uma das maiores guerras. Por isso, nós precisamos entender que foi a Primeira Guerra Mundial. Nós precisamos entender que um dos principais sinais fala sobre isso. Mas a palavra de Deus nos orienta e nos chama a atenção da importância de estarmos atentos a esses sinais. Estarmos atentos a essas manifestações, a essas evidências sobre a volta de Cristo. Por isso eu quero te chamar a atenção para abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus falando aos seus discípulos, ele dá a seguinte fala aos seus discípulos: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus, ele tira esse princípio de que os discípulos sabiam quem era ele, os discípulos sabiam que ele era filho de Deus, os discípulos sabiam que iria acontecer, mas aqui Jesus já vinha falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, o que iria acontecer, e aqui ele fala: olha, mas eu quero avisar vocês, que é o seguinte, esse dia, a minha segunda volta, não está a mim, não está na minha mão, nem os anjos sabem, ninguém sabe, isso está na mão do meu Pai. E o dia que este Pai, que esse Deus que nós conhecemos, ele disser, chegou o dia, então o Senhor virá com os seus anjos nos buscar. E qualquer tentativa de prevermos essa volta, de dizermos que será daqui a um ano, que será em 2020, que será daqui X tempos, será mera heresia, loucura, engano. Pessoas homens teólogos que tentaram prever essa data se frustraram grandemente, se perderam nos seus princípios da sabedoria. E quem é cristão mais antigo, como o pastor Mauro, por exemplo, sabe que já foi previsto muitas vezes isso. Eu me lembro na década de 80, uma seita previu a volta de Cristo. Não foi, pastor? E todos que tentaram predizer isso, predizer a data da vinda do Senhor e o fim do mundo, caíram em vergonha e em descrédito. Por isso Jesus afirma, e essa afirmação inconfundível do Senhor, que não vai ter como saber. Mas há um princípio aqui que nós, e que você que está aqui, você que está nos assistindo, precisam saber. Em 1 Tessalonicenses, veja comigo por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, diz assim: mas vocês, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Tessalônica, ele fala a uma igreja, ele está falando para mim e para você, ele diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, se não estamos em trevas, estamos na luz, glória a Deus, para que esse dia o surpreenda como ladrão. O que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Tessalônica? Ele fala assim: vocês estão na luz, vocês são filhos, vocês são servos de Deus, então vocês não serão pegos de surpresa, vocês não perderão a hora, vocês ficarão atentos, vocês têm que estar atentos. Ele está meio que parafraseando a fala de Cristo aos seus discípulos. Nós não seremos pegos de surpresa. Diga para a pessoa que está perto de você:
você não pode ser pego de surpresa. Você precisa ficar esperto. Precisa ficar esperta, né? Agora, apesar de não sabermos dia e hora, isso não significa que devemos estar distraídos no que diz respeito à volta de Cristo. Agora, pensa comigo, gente. Se você soubesse, Roberto, auxiliar pastoral Roberto, se você soubesse que um ladrão iria assaltar sua casa nessa noite, você ficou sabendo, um cagueta lá te avisou, o que você faria? Não me responda, mas nós nos prepararíamos, verdade? Ou nós sairíamos de casa, ou reforçaríamos as trancas, ou chamaria alguém, não é? Chamaria mais gente para ajudar ali, ficaria a noite toda acordada, chamaria o pastor Mauro, né? Ficaria a noite toda acordado, né? Para não ser pego de surpresa. Assim devemos estar. E eu falei aqui semana passada sobre a frase de Martinho Lutero, quando ele fazia sua biografia, ou quando um biógrafo escreveu sobre ele, diz assim, ele fala da seguinte maneira: nós cristãos devemos viver da seguinte condição, como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Essa deve ser o nosso caminhar como verdadeiro cristão, como verdadeiros servos de Deus nesses dias atuais, vivermos como se Cristo tivesse às portas. Somos cristãos atentos, amém? Devemos então estar preparados para esse princípio. Agora veja só, Mateus capítulo 16, verso 2 e 4. Eu ainda não estou falando dos sinais, hein? Eu não estou falando dos sinais. Eu vou começar, essa é a minha introdução ainda. Jesus. Hoje a gente termina meia-noite. Tudo bem, gente? Vocês são demais. Por isso que eu gosto do culto da noite, é muito especial. Mateus 16, capítulo 2, verso 4. E ele respondeu, Jesus respondeu aos seus discípulos: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo amanhã, porque o céu está vermelho. E de manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Jesus aqui não falava só aos seus discípulos. Jesus estava falando a um bando de gente, chamados fariseus, chamados saduceus, homens que ficavam perturbando Jesus, perguntando sobre a sua volta, sobre como seria. E o irmão Mateus aqui na sua escrita, ele parece-me que estavam falando que Jesus estava um pouco irritado. Me parece que Jesus estava meio bravo no seu discurso a essa gente, e a qual os seus discípulos também estavam ali falando. E ele então fala, vocês sabem discernir os tempos, porque naquele tempo não tinha previsão de tempo, não tinha a televisão que falava, vou ver o que vai acontecer, gente, vou ver se vai chover amanhã. Não tinha clima-tempo, não tinha internet, não tinha nada disso. As pessoas olhavam para o céu e diziam, amanhã vai chover, hoje vai fazer dia bom. Dia bom ou um bom dia? Meu Deus. Bom. E ele então fala, vocês sabem discernir os tempos, vocês sabem interpretar as coisas, o céu, o sol, a chuva, o vento, e vocês não sabem interpretar uma geração perversa e adúltera. Olha, gente, Jesus fala, naquela época, ele fala para aquele povo que havia ali um povo perverso, um povo adúltero, diferente de hoje. Não, que bom que você sabe. E eles pediam um sinal milagroso sobre a volta de Cristo. E Jesus disse, nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas. Qual é esse sinal de Jonas? O sinal de Jonas é o seguinte, Jonas foi chamado para ir a Nínive pregar o evangelho.
E Jonas não foi. Não foi porque ele tinha medo. Muita gente fala, muitos pregadores pregam dizendo que Jonas tinha medo de ir lá em Nínive pregar. Jonas não tinha medo de pregar. Jonas era um profeta, era um evangelista. Jonas não tinha medo nenhum. O problema era político. Jonas, ele era extremamente judeu. E Nínive era a capital da Síria, inimigo declarado de Israel. E ele falava assim, ele pensava consigo mesmo, jamais eu vou entrar em Nínive e falar para um ninivita que ele se arrependa e entregue sua vida a Deus. Porque Nínive era a capital da Síria, inimigo de Israel. É a mesma coisa que o norte-coreano, aquele louco lá, ir nos Estados Unidos e abraçar o presidente e falar, eu te amo. Você é um cara bacana. São inimigos declarados. Só para você ter uma noção. E o sinal de Jonas, qual é? É que quando Jonas foi jogado no mar, e ele fica 3 dias e 3 noites dentro de um animal, dentro de um peixe, e depois ele é lançado numa ilha, numa praia, melhor dizendo, por esse animal. Este é o sinal de Jonas, o mesmo sinal de Cristo. Assim como Cristo ficou morto 3 dias e nesse 3º dia ressuscitou, Jonas ficou 3 dias e saiu. É o mesmo princípio, é a mesma ilustração. Jesus compara a atitude de Jonas, o que aconteceu com ele, com Jonas, que aconteceria com ele também. Só que Cristo seria maior que Jonas. Os teólogos afirmam que Cristo é maior que Jonas e maior que os profetas. Por isso esse sinal, falando sobre a volta de Cristo, que está próximo, nós precisamos crer que assim como foi com Jonas, que quando foi lançado fora do peixe, obedeceu e foi a Nínive. E quando ele chega a Nínive, você pode ver lá em Jonas, capítulo 2, capítulo 3, diz que aquela cidade, em 3 dias, se percorria toda a cidade. Sabe o que Jonas fez? Ele vai e evangeliza a cidade toda em 1 dia. Mesmo assim, ele estava bravo. Já que eu tenho que ir, eu vou. Mas em 3 dias eu não ando, eu vou fazer tudo em 1 dia. E o que ele temia, aconteceu. A cidade se arrependeu e voltou-se a Deus. E Deus não destruiu Nínive. Tudo o que ele não queria. Mas enfim. Assim como aconteceu com Jonas, que saiu do peixe e foi pregar em Nínive, a cidade se arrependeu. Cristo saiu da morte para pregar a salvação, para que o mundo também se arrependa e se volte a Ele, assim como Nínive também se arrependeu e voltou para o Senhor. Amém? Quero então entrar nos sinais. Ai, Jesus. Entrar nos sinais. Primeiro sinal. Tudo bem? Vamos lá? Guerras e revoluções e manifestações são evidências da volta de Cristo. Lucas capítulo 21, verso 10. Diz assim o irmão Lucas: então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes. Eu quero aqui, é que você colocou o 10 e o 11 junto, né, filhão? É só o 10, por favor. Você me quebrou, mas tudo bem, né? Isso. Assim, estava separadinho aí no que eu mandei para você, pode ver. Quando ouvirem falar em guerras e rebeliões, nação se levantando contra nação, guerras entre nações. Como eu comecei falando sobre o século 20, apesar da euforia do crescimento daquela época, foi marcado por uma sangrenta guerra mundial, seguido por inúmeros conflitos e de guerra fria. Já no século 21, quando se terminou a Primeira Guerra Mundial, e todos pensavam que haveria um tempo de paz, e em seguida estourou a Segunda Guerra Mundial. Quem era dessa época sabe,
Logo em seguida, uma bomba atômica cai em Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto de 1945. Se lembra disso, pastor? Trouxe ao mundo o conhecimento de um poder dos Estados Unidos sobre as nações. E hoje, todo mundo vive essa mesma expectativa de uma nação querendo destruir a outra. Vocês sabem, vocês estão vendo, isso são guerras, isso são nações se levantando contra nações. Isso sempre existiu e sempre vai existir, e isso é uma evidência, é bíblico, e é uma evidência da volta de Cristo. E você deve ouvir isso com atenção. Eu sempre ouvi isso dos meus pastores, e ensinando sobre esse princípio da volta de Cristo. E eu quero lhes afirmar, meu amado irmão, que esse princípio ele vai existir até a volta de Cristo. As nações não pararão de se levantar contra a outra. Sempre haverá guerra nas nações. Em 1993, estimava-se que havia no mundo, olha só, estimava-se que havia no mundo cerca de 48 guerras étnicas em andamento. 164 reivindicações de conflitos territoriais. E isso sempre existiu. Talvez você esteja aqui no Brasil e nós não é nem falado de guerras frias, de guerras que acontecem em regiões, em cidades menores, em países menores, que nós sequer sabemos. E quando ficamos sabendo, ficamos assustados e boquiabertos, e muitas vezes esquecemos, e devemos olhar para essas reportagens e para esses acontecimentos, dizer: ah, Senhor, Tu estás voltando, ah, Senhor, isso é a Tua volta, isso é Teu sinal de que o Senhor está chegando. Segundo princípio, catástrofes naturais. Em Lucas capítulo 21, verso 11, agora sim: e haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes dos céus. Não tem nada disso acontecendo, verdade, gente? Sim ou não? Tem acontecido essas coisas, não tem? Terremotos. E eu quero lhes afirmar uma coisa: já há no nosso Brasil, no nosso país, terremotos. O Nordeste está com vários sinais sismatológicos. É isso? Que refletem pequenos picos de terremotos. Nunca se caiu tanto raio em nosso Brasil como nos tempos agora. Preste atenção nos sinais, meus irmãos. As televisões, os jornais estão avisando a todos: olha, quando começar a chover, não fique em lugar aberto por causa dos raios. Na próxima pregação eu vou trazer, não deu hoje, eu vi e esqueci de anotar a quantidade de raios que caía no século passado no Brasil e a quantidade de raios que cai hoje aqui no nosso Brasil. Você vai ficar alarmado. Isso tem a ver com a volta de Cristo. É a terra, é o sistema que está dando sinais de que está acontecendo. Fomes, pestes, essas enfermidades que aparecem. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, qual era a maior epidemia que nós estávamos tentando se vacinar e se livrar delas? Dengue. E agora, há dias, os postos de saúde estão lotados, as pessoas estão buscando remédios e a vacina contra a febre amarela.
Preste atenção, meus irmãos. Você deve olhar para isso e dizer: ah, Senhor, Tu estás à volta. Isso é peste. Deixa o versículo aí, queridão. Isso é peste. Isso são pestes, enfermidades. Vários lugares, acontecimentos terríveis. Eu quero falar desses acontecimentos terríveis como mortes que são tristes, que são traumáticas, que são graves, acontecimentos que nos assustam, acontecimentos que nós olhamos e falamos: meu Deus, o que é isso? São coisas que acontecem do norte a sul. Eu não vou nem falar do mundo, quero falar do Brasil, é o país que nós vivemos. E nós vemos, irmãos, você pode olhar do norte ao sul do nosso país, todos os dias tem notícias de coisas terríveis acontecendo. E que nós olhamos e falamos: como pode? Como alguém pode planejar isso? Como alguém pode fazer isso? O que mais? Grandes sinais provenientes dos céus, como não só dos céus, mas como do mar, como tsunamis, terremotos. Pesquisas científicas fazem predições do que estão por vir, e não há nenhuma perspectiva positiva. Eu falei que ia falar só do Brasil, mas tem que abrir um pouquinho aí. Este frio que está acontecendo, esse inverno que está acontecendo na América do Norte, terríveis, terrível, a quantidade, mais de 20 graus abaixo de zero, um inverno como nunca aconteceu no mundo, nunca aconteceu nos Estados Unidos, Canadá e outros países que tem esse frio excessivo. Preste atenção, meus irmãos. Isso são coisas que nós devemos ficar atentos. E isso são sinais da volta de Cristo. Ainda na década de 81, falando de pestes, como está aí na passagem que nós lemos, uma doença aflorava no nosso país, chamado AIDS, e que hoje em dia não se fala mais, mas está alto, voltou a ser alto de novo, o índice de pessoas infectadas pelo vírus da HIV. A televisão não fala, mas está altíssimo. Isso é o terceiro sinal agora da volta de Cristo, o aumento do pecado. O pecado tem crescido. E em Mateus capítulo 24, por favor, Léo, versículo 12. Aí está. O aumento de pecado trará um esfriamento do amor. Não do amor ao próximo, do amor a Deus. E é claro que se você deixa de amar a Deus, você também deixa de amar o teu próximo. Mas o pecado tem se alastrado tanto no mundo. E, cá entre nós, só eu e você, não tem mais ninguém aqui, só tem eu e você. Você também em casa, só está eu e você. O pecado tem se alastrado no meio da igreja. Já não é problema ter sexo antes do casamento. Já não é problema transar com a noiva, transar com outra mulher. Não é problema ver filme pornográfico, não tem problema nenhum. Uma cervejinha de vez em quando. Não tem problema nenhum você adulterar. Não tem problema nenhum mais. É o pecado que está se alastrando. E as pessoas já não têm mais o temor no seu coração. Já não tem mais aquele receio de, se eu pecar eu vou para o inferno. Eu peço perdão, Deus perdoa, está tudo certo. O aumento do pecado esfria o amor. Por isso as igrejas estão cada vez mais
liberais. E aí as igrejas que são radicais, as igrejas que exigem um posicionamento, que exigem uma vida no altar dos seus ministros, dos seus pastores, dos seus líderes, elas estão vazias. As pessoas querem ir para as igrejas onde não tem problema. O pastor não prega sobre o pecado, não prega que se pecar, não vai para os céus. O Senhor não vai te buscar, você vai ficar. Porque se você está em pecado, você não vai subir, porque quem vai subir são os santos. É aqueles que estão sem mancha nas suas vestes, é aqueles que estão sem rugas, sem pecado. E os pastores não têm pregado mais sobre isso. Tem falado, vem, está tudo bem, fica como está. Não, está errado. Você não pode ficar como está, você tem que mudar. Você vem como está, mas muda. Venha como você está, perfeito, mas aí começa uma transformação. Você não pode ficar do jeito que está. Você tem que mudar, você tem que mudar seu jeito de falar, você tem que deixar o seu modo de vestir, mudar o seu modo de vestir. Você tem que parar de fazer coisas que você parar de fazer coisas que você fazia de errado, deixar alguns amigos que te levam para baixo, que te derrubam. E tem gente dentro da igreja que está levando gente para o pecado. Há excessos de pornografias. O maior índice hoje na internet, os canais e as páginas, os sites pornográficos são os mais visitados por minutos no mundo. São os sites pornográficos. Por hora, por minutos, são milhões e milhões de visualizações. De homens, de mulheres. Há excesso de pornografia, excesso de fornicação, excesso de adultério, excesso de desonestidade, excesso de violência, excesso de agressões verbais e físicas. Essa revolução sexual que existe nos dias de hoje está extrema. Hoje a gente não pode falar nada porque a gente pode ser processado. Se você olha para um casal, dois homens de mão dada na rua ou em algum lugar, você pode ter sérios problemas. Eu estava outro dia almoçando aqui no shopping ali, e aí tinha duas moças sentadas no banco ali, tem um chafariz ali por ali, duas moças, e eu conheço o segurança, né? O segurança falou, e aí, tudo bem, pastor? Tudo, nós ficamos conversando, eu estava almoçando, ele ficou do meu lado, ele falou, olha lá, pastor, a gente não pode falar nada. Porque se falar, sabe o que elas vão fazer? Vão processar o shopping. E o administrador fala assim, não fala nada, deixa. Porque vão processar o shopping, querem ganhar dinheiro. Elas vêm todas as vezes aqui. E nós descobrimos que elas querem que alguém do shopping, da administração, vá lá falar. Para elas pararem de fazer aquilo. Porque senão elas vão processar o shopping. Eu falei, não acredito. É por isso. Aproveitando. Querendo ganhar dinheiro. Por isso, cuidado, irmão. Se você falar qualquer coisa, você pode ser processado. Vão querer ganhar dinheiro de você. Ora. Nem na hora ali, ora em mente. Porque se vê você orando, você está orando por quê? Então, né? Ora no espírito. É o que a gente pode fazer. Vivemos hoje algo muito pior do que há tempos atrás. Hoje em dia, essa sensualidade, essa pornografia,
que antes era descrita como obra da carne, agora se tornou algo, quando se mostra, obra de arte. Agora é obra de arte. Não podemos discutir a obra de arte. É uma obra de arte. Um homem nu sendo tocado por uma criança é obra de arte. Não é mais uma promiscuidade, não é mais uma violência sexual, é uma obra de arte. É arte. E nós somos caretas, e nós somos quadrados, e nós somos antiquados. Pois é. O pudor virou motivo de escárnio, que é o que estamos vivendo hoje. Ou seja, irmãos, em outras palavras, a luz está virando trevas. O que era luz estava virando trevas. E o pior, que muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores apoiam esses princípios. Muitos pastores e muitas igrejas estão apoiando. E há igrejas abrindo suas portas para isso. É luz, é trevas, que agora é luz, e é uma luz meia penumbra, porque onde há luz e trevas é penumbra, é algo escuro, é algo obscuro, algo que não se enxerga. E para mim, não existe trevas onde há luz, tudo bem? Não existe trevas onde há luz, porque a luz chega, as trevas têm que sair fora. Ah, meu Deus. Quarto, vocês estão comigo? Glória a Deus. A multiplicação do conhecimento. Nunca na história do mundo o conhecimento tem crescido. Os nossos jovens, nossos adolescentes, eles são despertados pelo novo, por aquilo que é desconhecido, por aquilo que lhes chamam a atenção, por aquilo que é diferente. Nunca se teve tantas profissões, ou se tem tantas profissões como nos dias de hoje. Na minha época, e a do pastor Mauro também, nós tínhamos as profissões assim, eram regradas. Não é verdade? Ou era engenheiro, eu estou pegando no pé dele, né? É engenheiro, ele vai chegar a vez dele, eu tenho certeza. Por isso eu vou aproveitar hoje que eu estou com o microfone. Vai ter volta isso, fica tranquilo. Eram profissões específicas. Ou você é médico, ou você é advogado, ou você é engenheiro, ou você sei lá. Hoje você tem um leque. Outro dia meu filho chegou da escola, ele vai para o segundo ensino médio, e ele chegou: pai, eu vou participar de 2 dias, a gente vai dormir num lugar onde terão palestras vocacionais. E ele trouxe o livro, e eu fiquei olhando um livro não, eu digo uma apostila de profissões. Eu falei: meu Deus, que profissão é essa? Eu preciso participar desse negócio. Me leva junto. Não, pai, pelo amor de Deus, né? Você vai me quebrar lá. Mas passou 2 dias em palestra pela escola para saber as profissões que ele pode estudar. E aí voltou. E aí, filho, escolheu? Não sei ainda. Eu falei: caramba, não é? Porque tá assim. E aí entra na faculdade, e aí depois desiste, porque viu que não era aquilo que queria. E tem que começar outra. Eu falei: você não me faça isso, porque seu pai é pastor, seu pai ganha pouco, você precisa ver direito, não vai ficar me mudando de faculdade, pelo amor de Deus, que você vai me quebrar. Já estou falando desde já, falta 1 ano, mas vou falando desde já. Pelo amor de Deus, ajuda a gente, né? Por isso, e isso é bíblico. Essa multiplicação do conhecimento foi predita por Daniel, o profeta Daniel. Veja só, capítulo 12, verso 4. Vocês estão comigo, irmãos? Estão cansados? Ai, que bom.
Daniel capítulo 12, verso 4. Olha só o que o Senhor disse a a Daniel, sobre esse tempo. Ele diz assim: mas você, Daniel, o que eu falei? Daniel 12, 4. Eu falei Deuteronômio, não? Ah, bom. Daniel 12, 4. Esperar o irmão colocar lá para a gente acompanhar. Isso. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Depois você pode ler aí o restante da fala de Deus para o profeta. Mas ele está falando, o Senhor está declarando ao profeta Daniel que nos fins dos tempos haveria uma multiplicação de conhecimento. As pessoas iriam atrás de conhecer, de melhorar, de melhorar a sua fala, de melhorar o seu relacionamento na sua profissão. Hoje, o maior princípio é você se qualificar. O que você faz? Se você não se qualificar, amanhã você já estará ultrapassado. Qualquer profissão é assim. Tem sempre coisas novas aparecendo em todas as áreas, principalmente de tecnologia. A cada dia muda, a cada dia cresce. E isso é bíblico. A multiplicação do conhecimento está aí. Não importa o que você faz, não importa o que você vende, não importa o que você fabrica, o que você produz, se você não se qualificar, se você não melhorar, se você não se aprimorar, você vai ficar para trás. Verdade ou não, gente? É verdade. Então por isso, você que ainda não escolheu, muitos jovens aqui, você que não escolheu sua profissão ainda, escolha no Senhor. Mas aquilo que você for fazer, faça o melhor para o Senhor. Não é essa a nossa ministração hoje. E neste século que estamos vivendo hoje, o conhecimento cresceu como jamais na história do mundo. Pode perceber, amados, coisas novas que aparecem, que não existiam. Quem, na década passada, quem diria que nós teríamos um celular móvel nas nossas mãos? Na década de 70, década de 80. Quem diria que nós teríamos um telefone móvel? Os computadores que estão nos dias de hoje, uns trambolhos que quando começou era algo gigante, umas CPUs enormes. E hoje você tem um computador na sua mão. Câmera fotográfica, filme, revelar. Eu adorava revelar foto, deixar lá uma semana a expectativa. Eu quero ver como é que saiu. E a gente ia lá buscar na fotótica, e aí vinha aquele envelope, a gente ia desesperado para ver ali. Você fazia isso também. Era mó legal. Hoje você tira, não ficou bom, vou tirar outra. Eu pisquei. Eu pisquei. E quando piscava no papel, eu pisquei. Ficou tão linda, mas eu pisquei. Não é? E aí quando você ia tirar o filme, o pastor lembrou ali, você ia tirar o filme e queimava tudo. Que raiva que dava. Acontecia com você? Pois é, comigo também. Hoje não tem mais isso. Tem, mas é para profissionais, né? Que usam isso ainda. Tem muitos profissionais que usam. Não mais o rolo, é um chips. Um chip não, é um cartão de memórias. Obrigado. Não é verdade, gente? Coisas que eram tão bacanas e nós se perdeu. E aí, os irmãos, meu primeiro emprego, vocês vão rir. Vocês vão rir. Mas pode rir, eu deixo. Porque senão eu vou aliviar o pastor Mauro quando ele estiver com o microfone aqui. Meu primeiro emprego, eu fui ser operador. Depois de office boy, eu fui promovido para operador de... que vinha aquela fitinha. Telex.
Não, para. Quantos se lembram disso? Eu fui, ficava lá e tinha que ler os furinhos que uma empresa do outro lado mandava a mensagem. Já não tem mais nada disso. Falar em telex, que isso? Né? Pois é, irmãos. Hoje nós estamos vivendo esse processo de sinais do Senhor. E eu vou parar por aqui hoje. E eu continuo numa próxima oportunidade, que será domingo que vem. Você vem à noite. Você que esse público é da noite, você vem à noite que eu vou terminar os outros 5 ou 6 pontos, que é 5, né? Que faltam. Nós vamos terminar semana que vem. Mas eu quero orar para você ter essa convicção de que o Senhor está às portas. E Ele estará vindo para trabalhar com você, para mudar a tua história. E hoje eu quero ministrar o teu coração, no sentido de que você saia daqui hoje, no propósito de ter esse segredo. Que você não seja pego de surpresa. No texto que nós lemos de Tessalonicenses 5:4, que nós não sejamos pegos de surpresa com a volta de Cristo. Talvez é o meu desejo estar aqui semana que vem completando este sermão. Mas talvez o Senhor volte essa semana. Quem sabe? Se está só o Pai, sabe? Mas que nós possamos estar atentos a esses sinais. Que você durma. Quando você deitar para dormir, você diga: Senhor, se o Senhor vier essa noite, eu quero estar contigo. Se o Senhor vier essa madrugada, eu quero estar contigo. E quando você acordar de manhã, agradeça pelo Senhor não ter vindo, mas também, Senhor, se o Senhor vier hoje, de manhã, à tarde ou no começo da noite, eu quero subir contigo. Estou pronto, estarei pronta, estarei te aguardando, Senhor. Porque é melhor estar contigo. É melhor estar com o Senhor. Amém? É melhor estar com o Senhor. E que quando estivermos com o Senhor, nos alegraremos, porque o Senhor virá buscar esta igreja em santidade. Essa igreja com as suas vestes limpas, brancas, alvas. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Nós vamos orar. Aí no teu lugar, fecha teus olhos, abaixa a tua cabeça. Eu não vou fazer apelo porque esta mensagem, ela não precisa de apelo. Ela precisa apenas de que você tome conhecimento, tome consciência, melhor dizendo, da volta de Cristo. E que você saia daqui atento. Tudo que você for fazer, meu irmão, minha irmã, você pergunte: Senhor, será que é hoje que tu vens? Será que é hoje que o Senhor vem me buscar? Será que é hoje, Senhor? Ah, meu irmão. Então, quando o Senhor vier, você estará numa nova perspectiva para a glória do Senhor. E aí no teu lugar, com os teus olhos fechados, você precisa somente pedir perdão ao Senhor dos teus pecados. E dizer: Senhor, me perdoa, porque eu tenho feito coisas, eu tenho falado coisas, eu tenho praticado coisas, eu tenho vivido coisas que eu sei que tem desagradado. Você tem o Espírito Santo, meu irmão. Você tem o Espírito Santo, minha irmã. E o Espírito Santo te diz quando você está desagradando a Ele, quando você está entristecendo. Então aí no teu lugar, diga, peça perdão ao Senhor. Aí no teu lugar, porque se o Senhor voltar nesses dias como ladrão, se você não tiver se arrependido, se você não tiver pedido perdão desses pecados, dessas práticas, dessas coisas que você tem vivido, talvez você não suba com o Senhor, talvez você não vá se encontrar com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã,
Aí no teu lugar, se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa de todo o meu coração. Limpa minha mente, purifica minha mente, Senhor. Tira esse peso, Senhor. Tira o passado que me condena. Tira os erros do meu passado, Senhor. Tira as falhas, Senhor, do meu casamento, do meu dia a dia, da minha casa, da minha família. Vem com o teu perdão, Senhor, porque Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. E Tu virás buscar uma igreja santa, Senhor. E eu sou essa igreja. Traz essa santidade em mim. Traz essa santidade no meu corpo, na minha mente, na minha alma, Senhor. Porque só Tu és digno, Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. Santo é Teu nome, Senhor. Ora aí no teu lugar, meu irmão, minha irmã. Eu quero te dar um minuto para que você ore ao Senhor. Eu quero te dar um tempinho para você orar ao Senhor. E pedir perdão desses fardos. Porque você precisa sair daqui, nessa noite, preparado para qualquer instante, para qualquer momento do Senhor na tua vida. Vamos lá. Só mais, devagarzinho. Só mais um pouquinho. Santo, santo é Teu nome, Senhor. O Cordeiro que é santo, que foi imolado na cruz do Calvário, que derramou sangue precioso por mim e por você, está aqui essa noite, porque Ele é digno, só Ele é digno de receber. Deixa Ele te limpar agora. Aleluia. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Um novo cântico. Aleluia. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia, aleluia. Digno o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Vem Teu perdão, Senhor, sobre mim. Um novo cântico. Adora Teu Deus aí no teu lugar, meu irmão. Que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia, Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Vestido. Declara aí no teu lugar, meu irmão, minha irmã. O arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Sim, Senhor. Jesus, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És
maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Levanta tuas mãos, adora teu Deus nessa noite. Ele está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Rabaxalabalabás. Santo, santo é teu nome. Diga, Senhor. Diga ao Senhor que Ele é santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Somente diga que Ele é santo. Somente diga que Ele é santo. Santo, santo é teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, santo é teu nome. Diga, meu irmão, diga, minha irmã, não pare de dizer. Porque enquanto você diz que Ele é santo, essa santidade vem sobre a tua vida, vem sobre a tua casa, vem sobre a tua família. Só tu és santo, Senhor. Eu te adoramos, Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Oh, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Aleluia. Tu voltarás, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Enquanto você aplaude, diga que Ele é santo. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Levanta tua mão assim comigo, por favor. Que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um excelente final de domingo. Uma semana maravilhosa, cheio da expectativa da volta de Cristo na tua vida. Deus abençoe a você e a sua família. Nós vamos terminar louvando ao Senhor. Amém? Amém. Aplauda o Rei. Vamos todos gritar ao Senhor.
salvação. Aleluia, Cristo vivo está, vivo está. Aplauda o Rei, vamos todos gritar ao Senhor. Aplauda o Rei, vamos todos gritar ao Senhor com brados de vitória. Oh, 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 com brados de vitória. Oh, 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 oh. Vive em mim, Cristo vive em mim, pelo poder da tua vitória. Oh, oh, oh. Vivo eu em ti, pelo poder da tua vitória. Oh, oh, oh. Vive em mim, Cristo vive em mim, pelo poder da tua vitória. Oh, oh, oh. Vivo eu em ti, pelo poder da tua vitória. Aplauda o Rei, vamos todos gritar ao Senhor. Aplauda o Rei, vamos todos gritar ao Senhor com brados de vitória. Vive em mim, Cristo vive em mim, pelo poder da tua vitória. Oh, oh, oh. Vivo eu em ti, pelo poder da tua vitória. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Aleluia. Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória.